No século XIV, de 1301 a 1400, ainda era difícil conseguir uma Bíblia. A maioria das igrejas anabatistas, talvez tivessem uma cópia do Novo Testamento e dos Salmos, que Pedro Valdo financiou. Essa tradução ocorreu há cerca de 100 anos antes, próximo do ano 1200. Mas era raro alguém possuir uma cópia, pois era feita à mão, por ainda não haver prensa, e assim a cópia era muito cara. Mas a Bíblia dos Valdenses foi feita no francês franco-provençal, que era um idioma latino, ou seja, que derivava do latim. Antes o povo não podia ter, nem ouvir a Bíblia. Se alguém fosse descoberto lendo a Bíblia, já era condenado à fogueira pela Igreja Católica. As missas eram feitas em latim. Essa é a razão desse período ser chamado de Era das Trevas. Os padres tinham a responsabilidade de identificar e debater com os cristãos leigos, que eram na verdade anabatistas, pois as igrejas sendo proibidas de funcionar nas cidades, elas funcionavam no campo, onde a alfabetização era pequena, em uma época que era raro a alfabetização. Neste debate com os leigos, muitos padres se convertiam, e assim levavam cultura para a pequena comunidade. Um católico poderia dizer, então, os padres católicos levaram conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas. Essa não é a melhor definição. A melhor definição é: um católico, conhecedor das letras, conheceu a verdadeira fé em Jesus, confessou os seus pecados, inclusive o pecado de defender heresias como o batismo de recém-nascido e purgatório, recebeu o verdadeiro batismo em águas e levou conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas. As igrejas anabatistas na Alemanha só tinham disponível o Evangelho de Mateus, que havia sido traduzido no ano 748. A primeira Bíblia traduzida para o alemão será feita em 1522, por Martinho Lutero. Cerca de 200 anos à frente do período que estamos estudando. Os alemães que falavam gótico tiveram uma Bíblia traduzida pelo anabatista Ulfilas, mas esse dialeto dos godos desapareceu próximo ao ano 1000 da era cristã. Os ingleses, neste período, possuíam apenas o Evangelho de João, traduzido no ano 735. E os ingleses que falavam o dialeto Wessex possuíam os 4 evangelhos. A primeira Bíblia em inglês será traduzida pelo anabatista John Wycliffe. No século XIV, de 1301 a 1400, um grupo de anabatistas chamados de Adamitas é citado pelo historiador católico Plouquet-Bergier, em sua obra Dicionário Universal das Heresias, Erros e Cismas, diz: "E eram estes homens muito extraordinários e muito respeitados para haverem de ficar sem imitadores, e é possível que uma falsa imitação destes solitários pusesse em uso a nudez entre os seus falsos imitadores." Os Adamitas tornaram a aparecer no 14º século, de 1301 a 1400, são mais conhecidos pelo nome de Turlupinos e Irmão Vida Pobre. Um fanático, chamado Picardo, renovou também esta seita, e houve Adamitas entre os anabatistas. Bergier, 1867, p. 180. É assim que os textos católicos descrevem essas comunidades. Não há como saber as doutrinas que eram pregadas pelos Adamitas. Pode ser que os Adamitas sejam seitas, como Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, que só batizam adultos, ou seja, são anabatistas, mas possuem doutrinas que as condenam.
Filipe IV determinou que o dinheiro da Igreja poderia ser usado para a defesa do reino. O Papa condenou a atitude, mas acabou por ceder. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, defendeu. Item só havia uma igreja verdadeira, a católica. Item só Deus pode julgar o Papa. Item o Papa é a única autoridade para a salvação. Declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que, para a salvação, é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao Pontífice Romano, George, 1994, página 34,35. Dante, em sua Divina Comédia, retratou Bonifácio VIII no inferno. Em sua bula Una Santa, Bonifácio afirmou: as palavras do Evangelho nos ensinam, esta potência comporta duas espadas, todas as duas estão em poder da Igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a Igreja enquanto que a primeira deve ser usada pela Igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do Padre, o temporal, pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do Padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada, a autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. Em 1303, Bonifácio foi acusado pelo imperador de vender cargos eclesiásticos, simonia. Se recusou a renunciar, acabou preso, sendo surrado e torturado por 3 dias, que resultaram na morte depois de 1 mês. Bonifácio foi substituído pelo inquisidor dominicano Bento XI, que morreu em 1304. Neste ano, o imperador Filipe IV conseguiu colocar no papado um aliado, Clemente V. Foi esse papa que participou da conspiração contra os cavaleiros templários, denunciando-os como satanistas, com a finalidade de livrar Filipe IV da grande dívida com estes cavaleiros. No ano de 1305, havia um pastor chamado Dolcino. Um ponto interessante dos poucos escritos de Dolcino que sobreviveu, foi a sua posição a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. O historiador Edith Riat, em sua obra 2000 anos de cristianismo carismático, diz: o anticristo estará entrando neste mundo dentro dos limites do dito período de 3 anos e meio, e depois de sua vinda então ele, Dolcinos e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias. E desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo. Os dolcinitas defendiam uma teoria de arrebatamento pré-tribulacional semelhante à mesma teoria no dispensacionalismo moderno. A importância dessas antigas afirmações é que elas claramente contradizem aqueles que têm tentado dizer que as afirmações sobre o arrebatamento não existiram antes de 1830. Gomerlock, p. 361. Acredita que esta é uma afirmação do arrebatamento pré-tribulacional, e ele conclui: este parágrafo de A História do Irmão Dolcino indica que no norte da Itália, no início do século XIV, um ensino muito semelhante ao pré-tribulacionismo moderno estava sendo pregado. Respondendo às condições políticas e eclesiásticas angustiantes, Dolcino travou especulações detalhadas sobre escatologia e acreditava que a vinda do anticristo era iminente. Ele também acreditava que o meio pelo qual Deus protegeria o seu povo da perseguição do anticristo seria através de um traslado dos santos para o paraíso. Lahai, 2010, p. 89. A Inquisição Católica destruiu muitas obras de Dolcino e de outras igrejas como os Pobres de Lyon, que a Igreja Católica chama de Valdenses. A igreja de Dolcino foi descoberta na região de Novara na Itália.
Alguns católicos haviam se convertido a essa igreja, ainda antes de Dolcino assumir esse ministério. A Inquisição Católica, por ordem do Papa Clemente V, de 1305 a 1314, executou na fogueira cerca de 400 membros dessa igreja, incluindo o próprio Dolcino. A Babilônia apocalíptica não estava para brincadeira. Perseguir, capturar e matar era sua especialidade, tudo baseado na teoria da Guerra Santa de Agostinho de Hipona. Em 1308, se destacava o teólogo católico João dos Escoto, de 1266 a 1308. O historiador Justo Gonzalez, em sua obra História Ilustrada do Cristianismo, A Era dos Sonhos Frustrados, diz sobre Escoto, o mais famoso dos ilustres franciscanos desde o tempo de Boaventura, recebeu com toda justiça o título de Doctor Sutil. Este título lhe foi conferido como uma honra, mas na verdade é testemunho do maior defeito das suas obras. Sua sutileza e suas distinções constantes são tantas e tais que seus escritos somente podem ser compreendidos pelos especialistas que dedicaram longos anos ao estudo da teologia e da filosofia desta época. Em meio a todo o emaranhado de seus escritos, entretanto, uma coisa fica clara: Duns Scoto não concorda com os teólogos da geração anterior à sua, que criam que doutrinas como a da imortalidade da alma, ou da onipresença divina, podiam ser provadas de maneira racional. Scoto não nega estas doutrinas. Nem sequer nega que sejam compatíveis com a razão. Mas nega que a razão seja capaz de demonstrá-las. No máximo a razão pode chegar a provar que estas coisas são possíveis, mas não que são necessárias. Gonzalez, 1990, p. 129,130. No ano 1315, havia grande quantidade de valdenses, em especial na Boêmia. O historiador Antônio Carlos Dias, em sua obra, A História dos Batistas, um estudo da continuidade, diz-lhe: em todos esses lugares ele foi cruelmente perseguido, juntamente com seus adeptos, mas muitas igrejas valdenses foram organizadas e muitas almas convertidas. Nessa época os valdenses se espalharam por toda parte, inclusive pela Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Só na Boêmia havia 80.000 deles no ano de 1315 d.C. Eles foram cruelmente martirizados, torturados, mortos, banidos, perseguidos por todos os meios. Dias, 2024, p. 32. A Boêmia também aparece na obra História Eclesiástica das Igrejas do Piemonte, de autoria do historiador Peter Alix. Ele diz: os irmãos boêmios mantinham as seguintes crenças, conforme o inquisidor romano. Esta descrição usa material do século XIII. O primeiro erro, ele disse, é que a Igreja de Roma não é a Igreja de Jesus Cristo, mas uma assembleia de homens malignos, e é essa a prostituta que se assenta sobre a besta do Apocalipse. Eles declaram que o Papa é o cabeça e líder principal de todos os erros. Alix, 1690, p. 252-259. O ano 1315 foi marcado pelo início do período conhecido como Grande Fome, que durou 7 anos, até o ano de 1322. Segundo registros da coroa inglesa, a expectativa de vida antes da Grande Fome era de 35 anos, durante a Grande Fome caiu para 29 anos. Durante a Peste Negra caiu para 17 anos. A Grande Fome, de 1315 a 1322,
se juntou à peste negra, de 1347 a 1353, e a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, e causou na Europa um grande temor pelo Apocalipse, ou fim dos tempos. A Grande Fome ocorre cerca de 200 anos antes da Reforma Protestante e gerou muitas interpretações, indicando que o fim estava próximo e o Anticristo já estava no mundo. A Grande Fome e a Peste Negra eram tratadas como a Grande Tribulação, que na interpretação dos reformados, estava ocorrendo há 200 anos. Essa trindade maldita, Grande Fome, Peste Negra e Guerra dos 100 Anos, também influenciou nas revoltas camponesas, pois estes eram os que mais sofriam e entre esses camponeses viviam os anabatistas. Os anabatistas sofreram menos com a peste negra, pois essa enfermidade era transmitida por pulgas de ratos, os quais estavam concentrados nas cidades, enquanto os anabatistas viviam no campo. Este é um dos piores períodos da história da humanidade. A violenta perseguição que os católicos fazem aos anabatistas não tem precedente. Além da perseguição, as falsas doutrinas, desde a proibição do povo participar do símbolo do sangue de Jesus nas missas até o culto aos mortos, passando pelas imagens de escultura, em especial as imagens de demônios sobre as catedrais, causaram um estado espiritual deplorável, que é constatado a partir do ano 1318. Este ano foi marcado um surto em Estrasburgo, que os historiadores chamam de dançomania, mas na verdade, se tratava de uma possessão demoníaca generalizada. As pessoas gritavam pedindo para serem libertas dos demônios e seguiam peregrinando sem parar até o esgotamento. Algumas caíam, quebravam ossos do corpo, mas se levantavam e prosseguiam. Normalmente a peregrinação da libertação era feita para uma igreja. No quadro de Undius, eles caminhavam para a igreja de Molenbeek, na atual Bélgica, onde se destacava um vitral com uma serpente envolvendo a cruz e um esqueleto humano, abaixo da cruz. Esse período é o pólio do furacão, do período conhecido como Era das Trevas Espirituais. No ano 1315, havia entre os anabatistas valdenses um pastor chamado Walter Lollard. Ele fora um franciscano, da ordem da Inquisição que matava anabatistas, mas acabou por se converter à fé verdadeira. O historiador George Herbert Orchard, em sua obra, História das Igrejas Batizadoras, publicada em 1838, diz sobre Walter Lollard: um professor ousado e intrépido foi criado entre os Begardes, ou Picardes, em 1315, na pessoa de Walter Lollard, que se tornou um eminente barbo ou pastor entre eles, e por isso os valdenses foram chamados de Lollards. Clark diz que Lollard incitou os albigenses com sua pregação poderosa, convertendo muitos à verdade e defendendo a fé dessas pessoas. Morellan afirma que tinha grande reputação entre os valdenses, por ter transmitido suas doutrinas para a Inglaterra, onde prevaleceram em todo o reino. Moschein observa que Walter era holandês e um chefe entre os Begardes, ou irmãos do Espírito Livre. Orchard, 1838, p. 256. As pregações de Walter Lollard e seus discípulos, chamados os Lollardos, gerou grande perseguição da Inquisição. O pastor batista do país de Gales chamado Joshua Thomas, escreveu em 1778 a obra Herança Batista Americana no país de Gales. Fala da influência de Walter Lollard na igreja que ele pastoreava, em Ocean Valley.
Thomas diz que Lollard se refugiou nessa região em 1315, fugindo da perseguição da Inquisição. O historiador John Christian, Uma História dos Batistas, diz sobre o anabatista Walter Lollard, um holandês, de notável eloquência, entrou, segundo Fuller, na Inglaterra, no reinado de Eduardo III, rei de 1327 a 1377. Entre os valdenses, entre os quais ele era um grande bardo ou pastor. Seus seguidores aumentaram rapidamente, de modo que Abelardo declarou: nossa era é ameaçada pelos hereges, que parece não haver mais base para a verdadeira fé. Knighton, o cronista inglês, diz, e mais da metade da população da Inglaterra, em poucos anos, tornou-se lollardianos, Knighton, Col 2664. Allen diz em sua História da Idade Média, uma inundação de heresia ocorreu no século XII sobre a Igreja, que nenhuma perseguição foi capaz de reprimir, até que finalmente se espalhou pela metade da superfície da Europa. O clero ficou tão alarmado que despachou o arcebispo de York e o bispo de Londres, ao rei da Irlanda, pedindo-lhe que retornasse imediatamente à Inglaterra, para proteger a igreja que estava em perigo de destruição. Logo, diz um historiador contemporâneo, ao ouvir a representação dos comissários, inspirado pelo Espírito Divino, apressou-se a entrar na Inglaterra, achando mais necessário defender a igreja do que conquistar reinos. O Walsingham, História Anglica, 8ª. 213. Esse discurso dos comissários foi ocasionado pelos Lollards, que afixaram várias teses nas portas da igreja contra a vida escandalosa do clero e as doutrinas recebidas dos sacramentos. Christian, 1922, p. 303. Walter Lollard foi capturado pelos católicos e queimado vivo em Cologne, na Alemanha, em 1322. O historiador católico Daniel Hobbes confirma que a pregação desse anabatista não foi calada pela Inquisição. A seita dos Lollards, fundada pelo holandês Lollard Walter, que foi preso e queimado. E esta fermentação não cessaria até o aparecimento do protestantismo. Hobbes, 1993, volume 3, p. 622. Os irmãos dessa igreja anabatista foram chamados de Lollardos e desafiaram o papado pregando o evangelho por toda a Europa. Quem eram esses que enfrentavam a Babilônia apocalíptica e o risco de morte para pregar o evangelho? A verdadeira Igreja de Deus. Próximo do ano 1325, cerca de 126 anos após as ameaças da Igreja Católica contra Culimban, que havia se convertido à fé evangélica anabatista. Mas, a Igreja Anabatista continuava crescendo. O historiador Edmund Amer Broadbent, em sua obra A Igreja Peregrina, traçando a trilha dos cristãos esquecidos desde o Pentecostes até o século XX, publicada em 1931 nos Estados Unidos, diz: o Papa escreveu, 1325, sabendo que és um filho fiel da Igreja Católica, nós te encarregamos, portanto, de exterminar os hereges em teus domínios e render ajuda e assistência a Fabiano, nosso inquisidor, na medida em que, como uma grande multidão de hereges de muitas e diversas partes coletados, confluíram para o Principado de Bósnia, confiando ali para semear os seus erros obscenos e para habitar ali em segurança. Esses homens, imbuídos da astúcia do velho demônio,
e armados com o veneno de sua falsa corromper as mentes dos católicos por meio de demonstrações exteriores de simplicidade e a assunção mentirosa do nome de cristãos, sua fala rasteja como um caranguejo, e eles se arrastam com humildade, mas em segredo matam, e são lobos vestidos de ovelhas, cobrindo sua fúria bestial como um meio pelo qual eles podem enganar as simples ovelhas de Cristo. Broadbent, 1931, p. 192. No ano 1330, 8 anos após a morte do irmão Walter Lollardo, os cristãos que passaram a ser identificados pelo seu nome, que podem ser melhor conhecidos por Igreja Peregrina, sofriam grande perseguição na Alemanha. O historiador Orchard, em sua obra História das Igrejas Batizadoras, publicada em 1838, diz: por volta de 1330, os Lollardos estavam sob grande perseguição e oprimidos em várias partes da Alemanha, por um inquisidor, chamado Eachard, um monge jacobino. Depois de infligir crueldades por um longo tempo, com grande severidade, aos pecardes, ele foi induzido a investigar as causas e razões de sua separação da Igreja de Roma. A força da verdade prevaleceu sobre todos os seus preconceitos. Sua própria consciência atestou que muitos dos erros e corrupções que eles acusaram daquela igreja apóstata realmente existiram, e, encontrando-se incapaz de refutar os artigos de sua fé pela palavra de Deus, ele confessou que a verdade o havia vencido, deu glória a Deus e entrou na comunhão das igrejas valdenses, que ele estava empenhado em perseguir até a morte. A notícia de sua conversão despertou a ira dos inquisidores. Emissários foram enviados em sua perseguição, e ele foi finalmente preso e levado para Heidelberg, onde foi entregue às chamas. Orchard, 1838, p. 257. No ano 1331, em meio a tantas perseguições, se destacam também alguns católicos que perseguiam anabatistas. Um dos maiores perseguidores foi um tal Bernardo Guy. Ele era inquisidor da Ordem dos Dominicanos e atuou na França. Os documentos católicos afirmam que Guy condenou à morte 636 indivíduos. Guy escreveu 2 obras que se destacam na história. A primeira chamada Livro das Sentenças da Inquisição, onde apresentava instruções para descobrir os pregadores anabatistas. A segunda chamada Uma Investigação Prática do Desvio Herético, que era um manual para identificar supostas bruxas, que eram normalmente cristãos pentecostais acusados de bruxaria. A historiadora Jennifer Deane, em sua obra A História Medieval das Heresias e da Inquisição, diz sobre Bernardo Guy: no fim do cargo da Inquisição é a destruição da heresia. Esta não pode ser destruída, a menos que os hereges sejam destruídos. Os hereges são destruídos de maneira dupla: primeiro, quando são convertidos da heresia para a verdadeira fé católica, e em segundo lugar, quando são entregues à jurisdição secular para serem fisicamente queimados. No ano 1332, o mais pastor anabatista Martin Pastis foi martirizado. O pastor valdense Antoine Monastier, na sua obra História das Igrejas dos Vales do Piemonte, publicada em 1846, diz: as igrejas de origem valdense estão em ruínas no sul da França, e prestes a se dissolver onde quer que emissários de Roma tiveram livre acesso. Eles perseguiam esses defensores da fé evangélica até as extremidades das montanhas, no seio dos quais uma parte considerável deles estava, por assim dizer, entrincheirados. Eles ocuparam, a meio caminho entre Turim e Grenoble, as 2 declividades dos Alpes que se inclinam para o leste e oeste dos picos nevados das montanhas Genevre e Iso. Suas humildes moradias,
erguidas nas encostas das montanhas, em grupos ou espalhadas, chegou ao fundo dos vales. A oeste, entre as florestas dos Altos Alpes de Dauphine e Provença, os vales mais elevados e recuados eram habitados inteiramente, ou pelo menos em grande parte, pelos valdenses. Na diocese de Embrun, em particular, não havia um vale sem alguma de suas igrejas. Mas as mais notáveis foram a Alta Yale de Durance e os vales adjacentes de Argentiere, Eraiciniere e Loise, ou Putti. A leste, todos os vales que descem dos Altos Alpes até a planície em direção a Pinerolo e Saluzzo, aqueles que são regados pelo Clusone e pelo Germanasca, o Pellice e o Grana, afluentes do Pó, e pelo próprio Pó, ou seja, o Vale de Pragela, o Vale de San Martino, o Vale de Angrogna, o Vale de Lucema, a do Pó, e de Bagnolo, etc., foram então, e tinha sido por séculos, a pátria terrena dos fiéis valdenses do Piemonte. O Papa João XXII, Papa de 1316 a 1334, desejoso de prosseguir a obra iniciada por Inocêncio III, e para fazê-lo sistematicamente, ordenou Jean de Badis, inquisidor de Marsella, para unir os seus esforços com os de Alberto de Castela, que residia no Piemonte. Em sua bula, datada no ano 1332, este Papa dirigiu a atenção do seu legado para os valdenses dos vales de Lucerna, Suíça e Perosa, Itália. Ele reclamou do aumento desses hereges, de suas reuniões frequentes em forma de capítulos, provavelmente por este termo ele quis dizer seus sínodos, nos quais até 500 de pessoas estavam frequentemente presentes. Ele os acusou de tendo matado o reitor Guilherme, depois da missa, num lugar que ele chama de vila e de ter se levantado contra o inquisidor de Castelatio, quando estava prestes a exercer seu cargo. Um relato detalhado desta primeira tentativa de perseguição contra os vales de Lucerna e Perosa não veio até nós. Sabemos que esta expedição realmente ocorreu, é que de Badis conseguiu sequestrar Martim Pasquier, um dos líderes valdenses, a quem ele enviou para Marsella preso, ou mais, por ordem do Papa, ele o chamou de volta ao Piemonte, para ser julgado por Alberto de Castelatio e sujeito à tortura, se necessário, para denunciar seus associados. Monastier, 1846, p. 119. Toda a região dos Alpes, onde os cristãos se escondiam, cobre 4 países da Europa, França, Itália, Suíça e Áustria, ocupando um território da extensão de aproximadamente 1.500 quilômetros, uma distância equivalente do Rio de Janeiro a Salvador, na Bahia. No ano 1332, o Papa João XXII, Papa de 1316 a 1334, exigiu que os reis e nobres da Europa não protegessem os anabatistas. Monastier diz: o Papa também pediu a Carlos da França, Luís, rei de Nápoles, e a rainha Joana, sua esposa, para não proteger os hereges. Esta última circunstância serve para confirmar o fato de haver colônias valdenses no reino dos isabelinos, pois porque o Papa deveria abordar este assunto, se não houvesse hereges em seus domínios? O convite dirigido à rainha de Nápoles, que possuía território no Marquesado de Saluzzo, perto dos vales, acrescenta uma nova presunção à evidência que já temos dada a existência dos valdenses em muitas partes deste marquesado. Monastier, 1846, p. 121. Ainda no ano 1332, os pastores anabatistas Balangeiro e Ueto Borengo foram presos pela Inquisição. O historiador Monastier diz: 2 anos depois, Jaime, príncipe de Aqui, da Casa de Savoy, ordenou que Balangeiro e Ueto Borengo, aqueles da seita valdenses, fossem descobertos e presos no Vale de Lucerna e o vale vizinho.
Apelos urgentes para a destruição da heresia foram feitos continuamente dirigida pela corte papal em Avignon às autoridades seculares. Mas, longe de exibir o necessário zelo, tanto os magistrados como o povo pareciam inclinar-se para o lado da clemência. Gregório Schio, Papa de 1371 a 1378, ao escrever, em 1373, para Carlos V, rei da França, para reclamar de seus oficiais por frustrar os inquisidores em Dauphine, diz: ele colocou obstáculos no caminho dos inquisidores, forçando-os a realizar seus tribunais em locais expostos aos ataques dos inimigos da fé, não permitindo que instituam procedimentos contra os hereges sem a concordância dos juízes civis e obrigando-os a revelar os segredos de seus procedimentos. Eles libertam sectários condenados de prisão, e eles até se recusam a fazer um juramento para agir contra essas pessoas obstinadas. Não perca tempo, acrescenta ele, para retificar tais procedimentos, sob pena de condenação sobre vós a indignação dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Mas embora os inquisidores, que foram incumbidos de extirpar a fé valdense, foram muitas vezes mal apoiados, mas eles fizeram muitas vítimas e causaram muito sofrimento. Monastier, 1846, p. 122. No ano 1337 teve início a Guerra dos 100 Anos, foi um conflito que ocorreu entre a França e a Inglaterra entre os anos de 1337 e 1453. Enquanto esses dois países estiveram em guerra, a perseguição papal aos anabatistas diminui. Na visão católica, era o reino de milenar de Apocalipse capítulo 20, e os reis que serviam ao Jesus católico estavam se matando. Inacreditável. Foi um período conturbado. Em 1328, o Papa João XXII se recusou a coroar Luís IV, de 1328 a 1347, e foi deposto, sendo o imperador coroado por um senador. O historiador Charles Rivers, em sua obra A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica, descreve a peste. As pessoas em pânico ficaram desesperadas, dispostas a recorrer a qualquer coisa para se curar da doença. As medidas mais extremas foram aquelas tomadas pelos flagelantes religiosos. Acreditando que de alguma forma haviam irritado a Deus, eles se chicotearam e se espancaram repetidamente. Inicialmente, a causa da peste negra foi considerada uma punição direta de Deus. Houve quem argumentasse que Deus estava punindo a Igreja Católica corrupta. Alguns atribuíram a ira de Deus à guerra aparentemente incessante e ao conflito que assolava a Europa. Outros insistiram que Deus estava descontente com eles por não terem expulsado os muçulmanos da Terra Santa. Eventualmente, as autoridades encontraram um novo bode expiatório: os judeus. As autoridades notaram que a doença afetou apenas levemente ou quase não apareceu em algumas cidades. Essas eram as cidades que abrigavam muitos membros da comunidade judaica. As autoridades europeias começaram a abraçar a ideia, convencendo-se de que haviam localizado a origem de seus problemas. Muitos começaram a pregar que era seu dever converter, evitar ou eliminar os judeus, tudo para manter a sociedade intacta. O ódio unido aos judeus trouxe uma série de pogroms. Em 1349, perto do fim da peste negra, os horrores começaram. Naquele ano, todos os membros de uma aldeia judia com base em Basel, na Suíça, foram presos e queimados vivos. Outras comunidades judaicas que residiam nas cidades de Augsburg, Nuremberg, Munique e outras foram expulsas ou executadas.
Moradores de uma comunidade judaica em Worms, Alemanha, foram condenados pelas autoridades a queimar na fogueira. Diante de um destino imutável, 580 desses residentes tentaram resolver o problema com as próprias mãos e incendiaram suas casas antes que as autoridades pudessem chegar até eles. A comunidade judaica em Mainz tentou se defender, matando pelo menos 200 de seus atacantes católicos cristãos, mas a vingança dos católicos cristãos foi rápida e brutal. Em 24 de agosto do mesmo ano, 6.000 judeus perderam a vida. Em 1351, um ano após o fim oficial da peste negra, as comunidades judaicas na Alemanha e nas regiões dos Países Baixos eram praticamente inexistentes, mas a destruição violenta e o banho de sangue continuaram por mais 4 décadas. Para colocar em perspectiva, a população judaica em Frankfurt foi estimada em cerca de 19.000 em 1350, mas meio século depois, a população tinha diminuído para míseros 10.000 Rivers, 2010, p. 22. A peste negra matava 1 em cada 3 contaminados. Os médicos e os padres eram os que mais sofriam. Os médicos porque tratavam dos doentes e a peste negra era extremamente contagiosa e assim, em cada 3 médicos, um morria por ter sido contaminado. Os padres precisavam dar a extrema unção dos mortos e também ocorria muita contaminação e assim, em cada 3 padres um morria por ter sido contaminado. Todos acreditavam que estava ocorrendo um castigo dos céus e afirmavam que era o toque da 6ª trombeta do Apocalipse, pois ao ser tocada diz que morreu 1/3 dos homens, AP 9.15. Os surtos de peste negra se repetiram a cada 10 ou 12 anos, se estendendo por cerca de 200 anos. Intérpretes deste período, até os intérpretes da Reforma Protestante acreditaram ser juízos da Grande Tribulação. 1370 da Era Cristã. O papado fora obrigado a deixar Roma desde o ano 1304, quando o imperador Filipe IV estabeleceu Clemente V como papa, e o obrigou a levar a sede do papado para a cidade de Avignon, na França. É um período que demonstra o domínio dos imperadores sobre o papado. Depois de 66 anos, o Papa Gregório XI levou a sede do papado de volta para Roma no ano 1370. O sonho de Catarina de Siena parecia ter se cumprido quando Gregório XI levou o papado de volta para Roma. Mas as condições políticas que tinham causado o cativeiro babilônico da Igreja não tinham desaparecido. Em pouco tempo as dificuldades eram tão grandes que Gregório chegou a considerar a possibilidade de regressar a Avignon, e provavelmente o teria feito se a morte não o tivesse surpreendido. E então o sonho de Catarina se transformou em um pesadelo ainda pior que o papado de Avignon. Com a sede pontifícia vaga, o povo romano receou que o novo papa quisesse voltar para Avignon, ou ao menos fosse um joguete nas mãos dos interesses franceses, como tantos dos seus predecessores mais recentes o tinham sido. Estes receios não eram infundados, pois os cardeais franceses eram mais numerosos que os italianos, e vários deles tinham dado mostras que preferiam Avignon a Roma. O que o povo temia era que os cardeais fugissem, e, uma vez a salvo, se reunissem em outro lugar, possivelmente dominados pela ala simpática ao rei da França, e elegessem um papa francês que decidisse residir em Avignon. Por esta razão o povo romano se amotinou e impediu a fuga dos cardeais. O lugar onde o conclave deveria se reunir foi invadido por multidões armadas, que somente concordaram em sair depois de receberem permissão para vigiar o edifício,
para ter certeza de que os cardeais não escapariam. Enquanto tudo fosse nomeado, isto acontecia, o povo gritava, exigindo que um papa romano, ou pelo menos italiano. Nestas circunstâncias, o conclave teve muitas dificuldades para deliberar. Os cardeais franceses, que de outro modo teriam podido dominar a eleição, estavam divididos, pois o nepotismo dos papas anteriores resultara mero de cardeais procedentes na nomeação de um bom número da diocese de Limoges. Estes estavam decididos a fazer eleger um dentre eles, e o restante dos franceses estava decidido a evitá-lo. Entre os italianos, o mais poderoso era Jacobo Orsini, que ambicionava a tiara papal, e possivelmente instigava o levantamento do povo. Mais tarde, enquanto o povo gritava no primeiro andar do edifício, os cardeais, reunidos no andar de cima, decidiram eleger Bartolomeu Prignano, arcebispo de Bari. Mesmo não sendo romano, ele pelo menos era italiano, e com isto o povo se acalmou. No domingo da ressurreição, Prignano foi coroado com a participação de todos os cardeais que o tinham eleito, com grande pompa, e tomou o título de Urbano VI. Em meio àquela igreja corrupta, a eleição de Prignano pareceu ser um ato da providência. De origem humilde e hábitos austeros, não havia dúvidas de que o novo Papa se dedicaria à reforma que a igreja tanto precisava. Nisto era inevitável que ele se chocasse com os cardeais, que estavam acostumados a levar uma vida ostentosa, sendo que muitos consideravam seu cargo como uma maneira de enriquecer a si e seus familiares. Por isso, mesmo que Urbano fosse um homem cuidadoso e prudente, sua posição sempre seria difícil. Mas Urbano não era nem cuidadoso nem prudente. No seu afã de erradicar o absentismo, ele chamou os bispos que formavam sua corte, e que por causa disto não estavam em sua diocese, de traidores e perjuros. Do púlpito ele trovejou contra o luxo dos cardeais, e depois declarou que qualquer prelado que recebesse qualquer privilégio com isto já era culpado de simonia, e merecia ser excomungado. Em seus esforços para livrar o papado da sombra da França, ele decidiu nomear um número tão grande de cardeais italianos que os franceses acabaram perdendo seu poder. Só que antes de dar este passo, ele cometeu a indiscrição de anunciar seus projetos aos franceses. Tudo isto constituía a tão ansiada reforma porque anelavam os fiéis de toda a cristandade. Mas, provocando a inimizade dos cardeais, Urbano em pouco tempo começou a ser chamado de louco por eles. E suas atitudes em reação a estes rumores até pareciam confirmá-los. Além disto, ao mesmo tempo em que se proclamava líder da reforma de toda a Igreja, ele começou a colocar seus parentes em posições de destaque, tanto eclesiásticas como temporais. Com isto, seus opositores podiam dizer que o que o motivava não era o zelo reformador, mas a sede pelo poder. Gonzales, 1990, p. 59,60. Diante de tanta confusão, a oposição a Urbano VI cresceu entre os bispos. Urbano ordenou a prisão e dirigiu pessoalmente a tortura dos bispos opositores. Os bispos sobreviventes se reuniram e elegeram outro papa, nascendo o período conhecido como Cisma Católico do Ocidente. O historiador Jeová Mendes, em sua obra 30 Papas que Envergonharam a Humanidade, a obra intitulada Manual dos Inquisidores, publicada em 1376, pelo inquisidor católico Nicolas Aymerich, a mais notória obra sobre o uso da tortura pela Igreja Católica é o Manual dos Inquisidores, de Nicolau Emérico, de 1320 a 1399. Sobre o interrogatório do acusado, o inquisidor recomenda aplicar-se-lhe a tortura, a fim de se lhe poder tirar da boca toda a verdade.
O capítulo 5, que traz como título o sobre a tortura, tem como frase introdutória: tortura-se o acusado, com o fim de o fazer confessar os seus crimes. Quem tortura, os eclesiásticos ou o braço secular? A esta indignação responde o frade italiano que comandou a Inquisição na região espanhola de Aragão. Quando começou a estabelecer-se a Inquisição, não eram os inquisidores que aplicavam a tortura aos acusados, com medo de incorrerem em irregularidades. Esse cuidado incumbia aos juízes leigos, conforme a bula ad extirpanda, que se traduz erradicar, do Papa Inocêncio IV de 1243 a 1254, na qual esse pontífice determina que devem os magistrados obrigar com torturas os hereges, esses assassinos das almas, esses ladrões da fé cristã e dos sacramentos de Deus, a confessar os seus crimes e a acusar outros hereges seus cúmplices. Isto no princípio. Posteriormente, tendo-se verificado que o processo não era assaz secreto e que isso era inconveniente para a fé, achou-se que era mais cômodo e salutar atribuir aos inquisidores o direito de serem eles mesmos a infligir a tortura, sem ser preciso recorrer aos juízes leigos, sendo-lhes ainda outorgado o poder de mutuamente se relevarem das irregularidades em que, às vezes, por acaso, incorressem. Mendes, 2000, p. 134,135. Entre 1378 e 1417 a Igreja Católica esteve dividida em até 3 papas. Em 1378 foi eleito como Papa Urbano VI. Como este se mostrou muito autoritário, os cardeais cancelaram a sua eleição e em um novo conclave, elegeram Clemente VII. Este passou a residir na cidade de Avignon na França enquanto Urbano VI residia em Roma. Ambos reivindicando para si a verdadeira autoridade papal. Em 1409, uma outra reunião na cidade de Pisa, elegeu Alexandre V, como o terceiro Papa. Os papas excomungavam-se e elegiam cardeais da sua confiança para futuras eleições. O cisma durou até 1417 e abalou a credibilidade da autoridade papal e da Igreja Católica. O grande cisma na Igreja de Roma, que ocorreu em 1378, pela eleição de 2 papas. Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avignon, não ocasionaram qualquer redução na perseguição. O inquisidor, Borelli, tendo citado em vão todos os habitantes de Praiciniere, Argentiere, e o Vale de Loise, ao seu tribunal, aprisionou um grande número. Por suas ordens, 150 homens valdenses foram levados para Grenoble, França e queimados vivos, além de muitas mulheres, meninas e até crianças pequenas, todo o Vale de Loise. Nos vales de Argentiere e Fraiciniere, 80 vítimas, homens e mulheres, foram entregues para o poder secular, e tal era a determinação para puni-los, que, em muitos casos, foram executados sem qualquer outra frase que não seja uma declaração geral de sendo criminosos famintos pelo Santo Ofício. Há evidências, escreve um autor católico, de que muitos acusados pessoas eram atiradas para a prisão apenas com o propósito de apreender suas propriedades. Acrescenta ele, e isso é o que a Inquisição exigiu. Monastier, 1846, p. 122. 1379 da Era Cristã. No século XIV da Era Cristã, a Igreja Católica estava envolvida em conflitos internos e assim foi reduzida a perseguição aos anabatistas, e assim, um anabatista se destacou na região da Inglaterra, John Wycliffe, de 1328 a 1384. Nos dias de Wycliffe, estava ocorrendo a Guerra dos 100 Anos,
1337 a 1453, e como a Igreja Católica era forte aliada da França, onde estava o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ela estava enfraquecida na Inglaterra. Wycliffe estudou em Oxford, onde se destacou nos estudos de teologia, filosofia e legislação canônica. Em 1365 fez o bacharelado em teologia e em 1372 conquistou o grau de doutor em teologia, tornando-se o professor mais respeitado de Oxford. Um anabatista ensinando as Escrituras, ter a reação de Roma. O Papa Gregório XI, Papa de 1370 d.C. a 1378 d.C., o declarou herege e decretou a sua prisão. A Inglaterra não entregou o professor anabatista para ser morto pelo Papa. Em 1379 escreveu uma obra sobre o poder do Papa, onde afirmava que o Papa era o líder do exército de Satanás. O papado estava dividido em duas autoridades. Urbano IV, que era o Papa em Roma, ameaça Wycliffe, mas as autoridades inglesas não cederam. Wycliffe criticava o estado espiritual dos padres e os classificava como ladrões, raposas malignas, glutões, demônios, rebentos estranhos, não arraigados à vinha da Igreja. O Papa é o vigário principal do demônio e os mosteiros antros de ladrões, ninhos de serpentes, lares de demônios vivos. George, 1994, página 38. Quem presenciava as torturas que os inquisidores faziam com os anabatistas, entende por que das palavras pesadas de Wycliffe. As notícias da morte de Walter Lollardo, e outros pastores anabatistas e a quantidade incontável de cristãos sendo torturados e lançados à fogueira, o levaram a essas palavras pesadas. Wycliffe realizou a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Esta obra deixou o Papa contrariado, mas mudou a história do ensino religioso e da propagação do cristianismo. Como ainda não havia imprensa, cada cópia demorava 6 meses para ser feita. Wycliffe também escreveu a obra O Papa, onde defendeu a abolição do papado. Denunciou o Papa como anticristo. Combateu o ensino da transubstanciação, promulgado em 1215 d.C. no Concílio de Latrão, e a proibição católica dos membros participarem do vinho. Wycliffe enviou muitos missionários para anunciar o Evangelho, os quais ele denominou pregadores pobres. Wycliffe condenou a doutrina que afirma que as crianças não batizadas iriam para o inferno. Aqueles que clamarem que as crianças, filhos dos fiéis, que morrem sem o sacramento do batismo, não podem ser salvas, são estúpidos e presunçosos por essa afirmação. John Wycliffe. Não podemos afirmar que Wycliffe se converteu à fé evangélica, anabatista, ou se ele nasceu em igrejas anabatistas, mas a história confirma que ele rejeitava o batismo de recém-nascido. Algumas autoridades católicas da época acusaram Wycliffe de negar o batismo infantil, o que significaria que ele poderia ter progredido até uma posição apostólica e anabatista. É certo que muitos de seus seguidores lollardos fizeram exatamente isso. Thomas Crosby, que publicou o primeiro dos 4 volumes de sua História dos Batistas Ingleses em 1738, afirma que as autoridades católicas Thomas Walden e Joseph Vicecomes alegaram que Wycliffe rejeitou o batismo infantil e o acusaram de visões anabatistas. Walden, que escreveu contra os Wycliffitas no início dos anos 1400, chamou Wycliffe de uma das 7 cabeças que saíram do poço sem fundo, por negar o batismo infantil, aquela heresia dos Lollardos, de quem ele era um tão grande líder. Tratado de Danvers, p. 2, 287, citado por Joseph Vimy,
History of the English Baptists, 1811, e p. 72. O Papa tentou matá-lo, mas o governo da Inglaterra o impediu. Wycliffe morreu em 1384, mas em 1428 o Papa ordenou a exumação do seu corpo e ordenou que fosse queimado. Peter Alix, historiador protestante huguenote. Em sua obra História Eclesiástica das Igrejas do Piemonte, publicada em 1690, com a finalidade de mostrar que haviam igrejas protestantes antes de Lutero, mas, o que ele não sabia é que estava escrevendo sobre a Igreja Anabatistas, a verdadeira Igreja de Jesus. Ele diz, os Lollardos dos séculos XIV e XV, e mencionavam o que a Igreja de Roma nunca foi a Igreja de Cristo, mas de infiéis e pagã, e desprezavam todas as leis eclesiásticas, junto com todos os bispos e ministros da Igreja. O Alix, 1690, p. 230. No ano 1385 teve fim a Guerra Santa ou contra os nórdicos, ou Cruzada contra os nórdicos. Essa cruzada começou em 1147, quando o Papa Eugênio III lançou uma bula, afirmando que guerrear contra os infiéis na Península Ibérica, de Espanha e Portugal, teria o mesmo efeito perdoador que lutar por Jerusalém. Foram 238 anos de guerra, e foi assinado um acordo, em que o pagão Grão-Duque Jogalia, da Lituânia, se casaria com a católica Edviges da Polônia. O acordo exigia que o pagão aceitasse o batismo católico. Este período marca o que o catolicismo declara como vitória sobre o paganismo, pois estes são os últimos a aceitarem o catolicismo. É uma pena que os historiadores ainda não entenderam que esse movimento de guerra e imposição do batismo católico seja obra do cristianismo. Não. A história deixa claro que haviam ocorrentes do cristianismo. Algumas seguiam a sã doutrina, outras seguiam doutrinas heréticas. A Igreja Católica, com certeza era herética número 1. A adoção do purgatório e a invocação ao mundo dos mortos deixa isso claro. Resumo. Em 1388, o anabatista João Purvey, discípulo do anabatista John Wycliffe, concluiu a tradução da Bíblia para o inglês. Essas Bíblias foram perseguidas pelo papado e entre 1410 e 1413 ocorreram destruição de muitas delas pelo fogo. Enquanto a verdadeira Igreja de Jesus, chamada Anabatista, traduzia a Bíblia, a fim de que o povo recebesse a palavra de salvação, a Babilônia apocalíptica destruía, inclusive matando os tradutores. Quando vejo a humanidade sendo enganada pela história que Babilônia apocalíptica organizou, se dizendo a verdadeira Igreja de Jesus e tendo autoridade para perseguir as outras igrejas, pois essas seriam hereges, fico a pensar. A humanidade é muito inocente. Porque um olhar superficial sobre essa história e uma comparação superficial das palavras de Jesus, fica fácil distinguir que essa é a Babilônia apocalíptica, embriagada com o sangue dos santos. A tradução da Bíblia para o inglês vai interferir no desenvolvimento dessa nação nos séculos seguintes, a ponto dela se tornar a nação líder nos próximos 600 anos. O historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batizados, publicado em 1922, descreve os anabatistas nesse período. Esses pecartis, valdenses, estavam espalhados por toda a Holanda flamenga e na Alemanha. Eles foram encontrados nos lugares onde os anabatistas floresceram. Sebastian Frank, pai da história moderna da Alemanha,
que escreveu sob a data de 1531, fora das Crônicas dos Pecardes, da Boêmia, em 1394, diz: os Pecardes da Boêmia são divididos em 2, ou alguns dizem 3 partes, os grandes, os pequenos, os muito pequenos, que mantêm todas as coisas com os anabatistas, têm tudo em comum e não acreditam na presença real. Ele conta muitas coisas adicionais a respeito desses anabatistas de 1394. Ele diz que os católicos romanos relataram coisas muito vergonhosas em relação a eles, mas que os historiadores boêmios dizem o contrário. Zisca de 1360 a 1420, um rei boêmio, tentou exterminá-los, mas depois eles aumentaram muito até chegar a 80.000. Eles eram um povo piedoso, infantil e sincero, e muitos deles sofreram por causa de sua fé. Esses anabatistas ainda estão vivos, escreve Frank, na Boêmia. Seus pais tinham que viver nas florestas e cavernas. Eles se apoiaram mutuamente. A ceia do Senhor que eles realizaram em uma casa separada para esse fim. Eles não tinham regras de fé além da Bíblia. Eles não aceitaram interpretações dos pais. Christian, 1922, p. 152,153. Resumo. No ano de 1400, encontramos um raro documento descrevendo os anabatistas nesse período. O historiador T.L. Brast, em sua obra O Espelho dos Mártires, publicado em 1660, descreve as últimas palavras de um irmão em fuga pela perseguição da Inquisição Católica. Ele diz: as seguintes palavras foram escritas no ano 1400 por um irmão na fé. Ele usa linguagem simbólica para descrever a última jornada de milhares e milhares de irmãos mártires. Com estes poucos passos que nos restam, faremos uma longa viagem, que apesar de triste, não deixa de ser maravilhosa. Primeiro passaremos pela montanha de Lombardia, perto de Novaria. No percurso desta jornada, chegaremos às cidades de Crema e Seyer, na Áustria, de Zuidenitz, na Polônia, e de Marsella, na França. Prosseguiremos até a Boêmia, e chegaremos ao nosso destino nos países do Mar Báltico. O que encontraremos nesta jornada, meus prezados amigos, nada que agrade a carne. Fogo e chamas nos ameaçarão pela direita e águas profundas pela esquerda. E no meio a cadafalsos sangrentos, forças, rodas, um instrumento de tortura, fogueiras e inúmeros instrumentos horríveis destinados à morte e à tortura, que fazem com que os homens morram devagarzinho, como se morressem 1000 vezes. Brast, 2012, p. 141. O fim do século XIV também tem destaque na obra de Antoine Monastier, de 1774 a 1852, pastor e historiador da Igreja Valdense, que escreveu em 1846 a história das igrejas dos vales do Piemonte. Nessa obra de 454 páginas, ele diz: ao longo do século XIV, os valdenses dos vales, para remediar o inconveniente resultante da sua existência amontoados num espaço muito pequeno, voltaram seus pensamentos novamente em direção à Provença, onde muitos de seus antepassados foi forçado a desistir durante as cruzadas contra Albigenses, de 1209 a 1244. Terras férteis, embora não cultivadas, no interior vales habitados que margeiam o rio Durance a leste de Cavaillon,
tendo sido concedido aos seus representantes pelos proprietários em condições vantajosas, eles enviaram para lá o excedente da população. Sua indústria, integridade e a conduta exemplar foi recompensada por uma conduta sem precedentes prosperidade. Cabrieres, Merindol, Lormarin, Cadene, Gordes, cidades de tamanho considerável, foram sucessivamente fundadas e ampliadas por eles. Tal era a sua prosperidade, que quando Francisco I fez com que fossem perseguidos e massacrados pelo infame Deopede, no ano de 1545, não menos que 22 cidades, vilas e aldeias foram destruídas. Apesar das terríveis perseguições que sofreu, especialmente no sul da Franca, ainda era tão forte e numeroso, exuberante e espalhada por tantos lugares, que poderia ter esperava-se que a sã doutrina e a pureza da adoração transmitida por seus meios desde os tempos de Constantino, o Grande, manteria por muito tempo a luta contra os esforços da Babilônia, a Grande. Mas chegou a hora em que Roma procedeu ao ataque aos valdenses dos Alpes em suas retiradas, e assim ameaçou um golpe fatal para o militante, e já muito enfraquecida, Igreja. Monastier, 1846, p. 118,19. O mesmo Monastier descreve uma ação da Inquisição Católica na Itália. Ele diz: o inquisidor, Borelio Borilli, foi acusado de ter praticado grandes crueldades em Susa, à frente de uma tropa armada e, em particular, de ter devastado a Vale de Bregaglia, Suíça, ou Clusone, no auge do inverno, no Natal do ano de 1400. Os historiadores valdenses colocam o ódio deste ataque às pessoas pertencentes ao Vale de Susa. Os pacíficos habitantes de Bregaglia, inesperadamente atacados, numa época do ano em que imaginavam protegidos pelas neves que cobriam Alpes e declives das montanhas, só podia fugir com a maior pressa, homens, mulheres e crianças, para as alturas e escarpas rochosas. Os fugitivos, sendo perseguidos sem intervalo até o anoitecer, caíram, muitos deles pela espada do inimigo, ou foram feitos prisioneiros, outros, ainda mais miserável, pereceu miseravelmente de fome e frio nas rochas, cobertas de neve e gelo. As mais numerosas companhias em fuga em direção a Macel, no Vale de San Martino, Itália, passou a noite numa alta montanha, num local ainda chamado de Alberga, ou o refúgio. O coração está aflito com a recitação dos seus sofrimentos. Que seja suficiente para dizer que pela manhã 50 pobres crianças, de algumas dizem 80, foram encontrados mortas de frio, ou alguns em seus berços, outros nos braços congelados de suas pobres mães, sem vida como eles. Monastier, 1846, p. 122,123. O século XIV se encerra com uma grande documentação de mortes de anabatistas pela Inquisição Católica. O século também se encerra em meio ao cisma do Ocidente, com dois papas. Bento XIII em Avignon e Bonifácio IX em Roma. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre a Inglaterra e a França continuava acontecendo. Os católicos afirmavam que estavam vivendo o reino de Deus e Apocalipse capítulo 20, chamado na escatologia de milênio. Eram dois reis católicos, em plena guerra, no reino de paz. A humanidade é muito inocente quando acredita que esta era a verdadeira Igreja de Jesus.
O historiador alemão Freiherr von Pastor Ludwig, em sua obra História dos Papas, desde o fim da Idade Média, extraída dos arquivos secretos do Vaticano e de outras fontes originais, publicada em 1891, diz: os numerosos esforços pela unidade feitos durante esse período formam um dos capítulos mais tristes da história da Igreja. Nenhum dos papas teve a magnanimidade de encerrar o terrível estado de coisas renunciando, 3 após sua eleição no conclave papal de 1389, Alemanha, Inglaterra, Hungria, Polônia e a maior parte da Itália o aceitaram como papa. O restante da Europa reconhecia o Papa Clemente VII de Avignon. Ele e Bonifácio se excomungaram mutuamente. A obra Espelho dos Mártires, publicadas em 1660 pelo Anabatista Telemann Brast, descreve as instruções recebidas pelos inquisidores. 1. Não é permitido, como não é aconselhável, discutir assuntos de religião na presença de leigos. 2. Se alguém se disser arrependido de ter apostatado da religião católica, não acreditem, a não ser que denuncie todos os seus conhecidos que se apostataram. 3. Aquele que não denunciar os demais apóstatas precisa ser excomungado da Igreja como se fosse um membro enfermo, para que os membros sadios não se contaminem. 4. Depois do apóstata ser entregue ao juiz secular, é preciso ter grande cuidado para que este não prove sua inocência, nem mostre ao povo que é indefeso. Se um destes for solto, a fé católica sofre o perigo de ser destruída. 5. É preciso exercer muito cuidado perante o povo para não se comprometer a poupar a vida do apóstata, caso este se mostre disposto a reconhecer seu erro, pois qual herege que não se mostraria arrependido para não ser queimado vivo? 6. Observe. O inquisidor precisa sempre partir do ponto de vista de que o réu está sem razão, sem lhe dar a menor consideração. As perguntas dirigidas ao mesmo devem ser específicas, nunca, por exemplo, indagando: você já teve comunhão com outros hereges? Não pergunte: você em alguma ocasião hospedou alguém desta seita? E assim por diante. 7. O inquisidor pode ter um livro em sua frente, fazendo de conta que tem a vida e a conduta do réu anotadas, bem como todas as supostas provas da acusação. 8. É preciso ameaçar o réu com a morte, e caso não se mostre arrependido, lhe dizer que seu destino já está determinado, que agora o interessante para ele é pensar em sua alma perdida, e abandonar a heresia. Diga-lhe o seguinte: já que você precisa morrer, aceite com paciência o seu destino. Se ele disser: bem, já que tenho que morrer, prefiro morrer firme na minha fé, e não na fé católica, pode ter certeza de que este não vai se converter, e portanto precisa ser sujeito às penas da lei. 9. Não pense nunca em tentar convencer estes hereges de seu erro através de seu conhecimento das Escrituras, pois eles têm uma grande facilidade em confundir homens entendidos. O resultado é o seguinte: vendo que conseguiram confundir homens cultos, ficam mais firmes em sua crença errada. 10. Observem também que os hereges normalmente dão respostas indiretas, e se pressionados, alegam que são homens simples e letrados, e portanto não sabem responder. Sendo que normalmente os espectadores ficam comovidos com esta confissão, encarando-os como sendo vítimas da agressão, os hereges se animam mais ainda e chegam até a chorar, como se fossem os coitados, implorando aos juízes que deem um jeito de libertá-los, com as seguintes palavras: meus senhores, se eu tiver errado na alguma coisa, de bom grado sofrerei o castigo merecido, mas sendo que sou vítima de ódio e inveja, peço que me ajudem para que não tenha que sofrer inocentemente.
A essas alturas o inquisidor corajoso não pode amolecer. Não pode deixar que se comova com tais fingimentos. 11. É preciso que o inquisidor informe aos réus que não tem nada a ganhar com mentiras, já que há provas suficientes para condená-los. Um dos escritores desta época diz: estas são as táticas que os inquisidores usaram na Europa toda, contra os valdenses. Brast, 2012, p. 143.